taiga não respirava. Ela sufocava. Estava a sufocar-se com fumo que se acumulava há já 2 semanas. Não era aquele cheiro limpo e revigorante de uma fogueira. Era um cheiro pesado, azedo e pungente, de milhares de toneladas de turfa a arder, agulhas secas e madeira morta e seca. O verão, que deveria ser uma celebração da vida, transformou-se numa pira funerária. O sol, de uma bola de fogo, transformou-se numa pupila opaca e vermelha, mal conseguindo atravessar a névoa de fumo. E nesse dia, ele chegou. Não aquele fogo rasteiro e lento, do qual era possível fugir. Chegou uma tempestade de fogo. Ele nasceu quando o vento mudou. Ele saltou sobre o rio, subiu as colinas e levou consigo tudo o que estava vivo, como um pastor, levando o rebanho para o matadouro. Já não era fogo. Era uma fera vermelha e rugidora, e tinha apenas um instinto: devorar. Os primeiros a senti-lo foram eles, os coelhos. 3 bolas cinzentas de pânico. Eles não corriam, eles voavam, com as orelhas coladas às costas e os corações prestes a explodir no peito. A sua fuga era cega. Eles corriam, guiados por um terror primitivo e avassalador, sem distinguir o caminho. Atrás deles, mas já não como caçador, mas como fugitivo, corria a raposa. Ruiva, normalmente astuta e calculista, ela perdeu toda a dignidade, a sua malícia, a sua inteligência, a sua capacidade de enganar qualquer um. Tudo isso ardeu nas chamas. Ela corria ofegante ao lado da sua presa. Mas o instinto de caça estava morto. Havia apenas o instinto de sobrevivência. Ela choramingava enquanto corria, com a língua de fora e o mesmo horror nos olhos que os coelhos. E por último, como uma sombra fantasmagórica, deslizava a lince. Ela era a dona daquela floresta, solitária, silenciosa, a predadora perfeita. Ela nunca na vida fugiu de nada. Ela era aquilo de que fugiam. Mas hoje, ela também era presa. As suas patas largas e macias, feitas para pisar silenciosamente na neve, agora deslizavam inutilmente pela terra seca e rachada. O fogo os perseguia. Ele cortou o caminho para o rio. Ele cortou o caminho para os pântanos. Ele, como um inteligente caçador, os conduzia para o único lugar onde, na opinião deles, havia salvação: para cima. Eles saltaram para um penhasco rochoso. Era um antigo Kurumnik, uma pilha de pedras gigantes cobertas de musgo, uma calva de granito no corpo da taiga. Eles subiram até o topo, até o cume plano do penhasco, e ficaram parados. E nesse momento, a fera de fogo fechou a boca. A parede de chamas, rugindo como 1000 motores a jato, contornou a base do penhasco pelos 2 lados e se fechou. As árvores que estavam perto da rocha pegaram fogo como fósforos. O ar se transformou num forno escaldante. Não havia caminho de volta. Eles estavam encurralados. Numa ilha de pedra, com menos de 50 metros quadrados, cercada por todos os lados por um mar de fogo impetuoso e intransponível. Chegou o ponto de não retorno. Por alguns segundos, o tempo pareceu parar. O som se afastou, deixando apenas o bater ecoante dos seus próprios corações. O primeiro a quebrar a lei não escrita foi ele. Um dos coelhos, em pânico cego, afastou-se da parede de fogo e virou-se. E viu-a. A Lynx. Ela estava a 10 passos de distância. O coelho ficou paralisado. Ele congelou, tremendo tanto que seu corpo se transformou numa mancha difusa. Ele estava preso entre 2 mortes. O fogo, que era calor, e o predador, que era gelo. A raposa, também se virando, viu a mesma cena. Suelios. Lynx. O seu cérebro astuto calculou a situação em uma fração de segundo. Os coelhos estavam paralisados. A Lince olhava para o fogo. Era uma chance. A Lince, por sua vez, sentia-os. O cheiro do pânico, o cheiro do sangue quente. Os seus músculos instintivamente ficaram tensos. Pressa fácil. Ela estava com fome, exausta, e agora, neste inferno, ofereciam-lhe um banquete. Ela virou lentamente a cabeça. E nesse momento, o pinheiro centenário ao pé do penhasco explodiu. Não se limitou a arder. Os sulcos superaquecidos no interior do tronco entraram em ebulição. E a árvore explodiu em pedaços, como uma bomba. Um estrondo ensurdecedor e uma chuva de brasas e lascas incandescentes
caiu sobre a sua ilha rochosa. Uma onda de calor insuportável e escaldante atingiu-lhes o rosto, queimando os bigodes e as pestanas. E essa explosão cancelou tudo. O instinto predador-presa, tão antigo quanto o mundo, colidiu com um instinto ainda mais antigo, o medo absoluto e avassalador do fogo. E o fogo venceu. A raposa, tendo sofrido uma queimadura dolorosa no flanco, gritou e correu não para os coelhos, mas ao lado deles. Ela se escondeu na fenda mais distante e mais fria, se é que essa palavra era aplicável, da rocha. Encolheu o rabo e choramingou como um cachorrinho espancado. Ela não era mais uma predadora, ela era uma presa. Os coelhos, atordoados pela explosão, instintivamente fizeram o mesmo. Eles correram para a mesma fenda, procurando abrigo, e se enfiaram ao lado da raposa. Eles tremiam lado a lado. O cheiro da pele da raposa misturava-se com o seu próprio cheiro de terror. Mas agora, isso não importava. A raposa não era uma ameaça. A ameaça rugia por todos os lados. Mas o mais assustador era a visão da lince. A rainha da floresta, a personificação da força silenciosa, estava abatida. Ela não se escondeu numa fenda. Ela estava parada no meio do campo. O seu corpo tremia incontrolavelmente. Ela olhava para a parede de fogo, e seus olhos âmbar refletiam as chamas, mas não eram reflexos. Era horror. Ela abriu a boca, mas não soltou um rugido, e sim uma tosse rouca e sufocada. A fumaça queimava seus pulmões. Ela sabia que iria morrer. Todos sabiam disso. Sentavam-se naquela pedra escaldante, predadores e presas, unidos por um mesmo destino. Já não eram linces, raposas e lebres. Eram apenas prisioneiros à espera da execução. O instinto de caça não apenas se extinguiu. Ele evaporou, queimou, deixando para trás apenas a terra árida do terror comum e animal. As pedras sob as suas patas ficaram insuportavelmente quentes. Foi então que a doninha começou a se mover. O instinto que a destruiu, o de correr para cima, foi substituído por outro. O instinto felino. Procurar uma saída. Ela não se debatia como uma raposa. Começou metodicamente, encostando-se às pedras escaldantes, a examinar a sua ilha. Ela caminhava pela beira, onde o fumo era mais denso, mas o calor, ao que lhe parecia, era um pouco mais fraco. A raposa e os coelhos, amontoados num único emaranhado trêmulo, observavam-na. A lince aproximou-se da extremidade mais distante do penhasco. Era um precipício quase vertical, mas ali, à sombra de uma enorme rocha, ela encontrou o que procurava. Não era um caminho. Era uma fenda, uma estreita fenda na rocha, como se um gigante tivesse partido o granito com um machado. Ela não conduzia para o lado, mas sim para baixo, para a escuridão cheia de fumo. E dali, lá de baixo, não vinha o cheiro a fumo, mas sim outra coisa. Uma frescura úmida. Lá, a centenas de metros abaixo, havia um rio. A lince não hesitou. Ela foi criada para as rochas. Ela enfiou seu corpo flexível e forte na estreita abertura e desapareceu. Por alguns segundos, a ilha ficou mais silenciosa. A raposa ergueu a cabeça. Ela viu para onde a lince tinha ido. Ela cheirou o ar e também sentiu o cheiro. O cheiro fantasmagórico e impossível de terra molhada. O fogo atrás dela rugiu, apressando-a. A raposa tinha uma escolha: queimar ali, ou entrar no buraco escuro e estreito onde o seu pior inimigo acabara de se esconder. Ela escolheu o buraco. Gritando de medo, ela correu para a fenda e, deslizando desajeitadamente, começou a descer. Só restavam os coelhos. Eles viram os dois predadores, um após o outro, desaparecerem na fenda da rocha. Mas as pedras sob as suas patas já estavam a queimar. E eles, guiados por uma última e desesperada esperança, saltaram atrás deles. A descida foi um pesadelo. Era um tubo quase vertical, cheio de pedras pontiagudas. Eles escorregavam, caíam, rolavam de cabeça para baixo, mas continuavam a avançar. E eles caíram. Eles caíram da fumaça e do calor para as pedras molhadas e frescas da margem do rio. O ar estava limpo, estava frio. Estava cheio do barulho da água corrente. Eles estavam salvos. A raposa, toda machucada e arranhada, rastejou até a água e começou a beber avidamente. Os coelhos, que foram os últimos a sair, pararam na margem
sem conseguir acreditar na sua salvação. E então eles a viram. A Lindsay. Ela não tinha ido embora. Estava sentada numa pedra grande e plana, junto à água, a apenas 5 metros de distância. Ela tinha sido a primeira a sair. Estava seca e limpa. Estava sentada e olhava para eles. A raposa, ao vê-la, parou com água nos bigodes. Ela se encolheu no chão, esperando o salto mortal. Os coelhos ficaram paralisados. Eles caíram de uma armadilha para outra. A Lindsay os trouxe para cá, como se fosse uma despensa. Era uma emboscada perfeita, mas a Lindsay não se mexia. Ela estava sentada, como uma estátua. Ela olhava para a raposa. Ela olhava para os coelhos. Os seus olhos âmbar estavam calmos. Não havia fome neles. Havia apenas o mesmo cansaço infinito e absorvente que havia no topo do penhasco. Lá em cima, o fogo ainda rugia. Não tinha sido vencido. Estava apenas longe. Mas a sua presença, o seu calor, que ainda se sentia no ar, era a garantia da sua frágil trégua. A Lindsay virou lentamente a cabeça e olhou para o fogo que rugia atrás do penhasco. Depois, voltou a olhar para eles. Foi um ato silencioso. Ela não estava a caçar. Ela não era inimiga deles. Agora, ela era uma fugitiva como eles. A raposa foi a primeira a perceber isso. Lentamente, recuando e sem tirar os olhos da Lindsay, começou a afastar-se ao longo da margem. Ela não estava a fugir, estava a ir-se embora. A Lindsay deixou-a. Os coelhos, vendo que a raposa estava a ir embora e a Lindsay não se mexia, recuperaram o juízo. E, no segundo seguinte, como 2 raios cinzentos, correram na direção oposta, para os arbustos salvíficos da margem. A Lindsay nem sequer virou a cabeça para olhar para trás. Ela ficou sozinha na rocha, guardiã dessa salvação impossível. Ela olhou para a água rápida e escura, e atrás dela, no topo da rocha, o pesadelo comum deles estava a chegar ao fim. Uma catástrofe tão grande que anulou a própria natureza, criando, por uma hora terrível, uma trégua absoluta e impossível.